Irmãos, nós vamos iniciar hoje, estou muito empolgado, a exposição dos 11 primeiros capítulos do livro de Gênesis. Então, abra sua Bíblia, na primeira página aí da sua Bíblia. O livro de Gênesis possui duas grandes divisões. Gênesis de 1 a 11 é onde nós temos a origem de todas as coisas, a origem dos povos, é onde Deus se revela como Criador e Senhor sobre todas as coisas. De 12 em diante, até o final, nós temos a origem do povo de Israel. Então, de 1 a 11 é o Deus que se revela como Senhor de todos os povos, e de 12 em diante é esse Deus de todos os povos que se revela agora como aquele que escolheu um povo específico para si, que é o povo de Israel, com quem ele fez uma aliança. Nós vamos expor de 1 a 11. Nesses 11 capítulos nós temos muito conteúdo sobre a criação, sobre família e sobre redenção. Então nós vamos falar bastante sobre essas três temáticas a partir de agora, e nós vamos ler hoje a partir do verso 1 até o verso 25. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o primeiro dia. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separe águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se tarde e a manhã, esse foi o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Deus viu que ficou bom. Então disse Deus: cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzam sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Deus: haja luminares no firmamento do céu para se separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Deus fez os dois grandes luminares, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Assim Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas, de acordo com as suas espécies, e todas as aves de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Então Deus os abençoou, dizendo: sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas do mar e multipliquem-se as aves na terra. Passaram-se tarde e amanhã, esse foi o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos, de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e os demais seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. E assim foi. Deus fez os animais selvagens de acordo com as suas espécies, os rebanhos domésticos de acordo com as suas espécies e os demais seres vivos da terra de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Senhor, acabamos de ler o relato da criação de todas as coisas. Aqui a verdade espiritual para nós. Eu oro para que o Senhor fale conosco nessa noite, que em nome de Jesus a Tua graça, a Tua misericórdia nos envolva. Queremos Te ouvir, Senhor, nessa noite. Fala conosco, Senhor, por favor. Em nome de Jesus, amém.
Irmãos, Deus inspirou um homem para escrever o livro de Gênesis e compartilhou com esse homem, que nós, pela tradição cristã e judaica, identificamos como Moisés, todo esse relato que nós temos aqui. Naturalmente, alguns acreditam que Moisés escreveu boa parte do livro, mas não todo o livro. Outros duvidam do fato de que tenha sido de fato Moisés. E quanto a isso, nós temos um pequeno problema se você duvida, porque a Bíblia de fato identifica o autor como Moisés, mas você poderia relativizar e discutir alguns pontos, mas o que você não pode discutir é da inspiração divina que, seja quem for o autor, tem experimentado para escrever esse livro, de forma que esse livro e esse texto que nós lemos é de fato palavra de Deus. É um livro de Gênesis e, sobretudo, de 1 a 11, muito contestado por causa da ciência moderna. Por causa das pesquisas atuais e conclusões que a ciência moderna chegou, muitas pessoas olham para esse livro, olham para esses versículos que nós acabamos de ler e veem algumas dificuldades, incongruências, como, por exemplo, a questão aqui da luz e dos luminares que vão surgir somente no quarto dia. E, claro, se nós fizermos aqui uma análise científica desse texto, nós vamos encontrar muitas dificuldades. Agora, eu quero te dar uma chave hermenêutica, ou seja, um caminho para você interpretar e entender esse texto, que vai te ajudar muito para o resto da sua vida, sobretudo você que é universitário, você que está no ensino médio, isso vai te auxiliar muito, então fique muito atento para você resolver esse conflito entre a ciência e a Escritura. A ciência parte de algumas premissas. A primeira delas é que Deus é a invenção da mente humana. A ciência não crê no metafísico, nem crê na divindade. Alguns cientistas creem, mas a ciência não. Isso é uma premissa da ciência moderna. Deus faz parte de um pensamento religioso que foi superado na história da humanidade. Essa é a perspectiva científica. Com isso, eles estão excluindo da análise científica a pergunta: quem criou todas as coisas que estão diante dos nossos olhos? Eles não estão preocupados em responder isso, porque na verdade eles não creem que exista um Criador. Eles também não estão preocupados com o sentido teleológico da criação, ou seja, palavra difícil, talvez conhecida para alguns, que significa o sentido final. Qual é o propósito da criação? Isso para a ciência moderna também não é uma questão. Então, a ciência existe para responder duas questões: como que o universo foi criado e quando que o universo foi criado. Quando nós olhamos para a Bíblia, nós percebemos que Deus, quando Ele se revela e fala sobre a criação, Ele não está preocupado com esse texto bíblico para responder as perguntas que a ciência moderna se propõe a responder: como foi criado e quando foi criado. Aqui não há uma datação específica sobre quando o mundo foi criado, nem um detalhamento do como isso aconteceu. Ao contrário, a Escritura e Deus, quando se revela nesse texto, está respondendo para nós justamente aquelas duas perguntas que a ciência moderna deixou de lado. O texto bíblico foi escrito para nos ensinar quem criou todas as coisas e por quê, para que Ele criou todas as coisas. Então, se você de fato ficar olhando para esse texto e ficar fazendo uma comparação com eras geológicas, com os dias da criação, você vai encontrar muita dificuldade. E você não tem que fazer isso, porque Deus não está preocupado com esses pormenores e com esses detalhes, mas entendendo por esse texto quem criou todas as coisas e qual o propósito da criação, nós estamos tendo respostas muito mais importantes do que o como e o quando, que são, na verdade, perguntas menores, inferiores às perguntas que o texto bíblico está nos respondendo. Bom, a partir disso, eu quero dividir essa preleção nessa noite em duas partes. A primeira parte, nós vamos olhar para esse texto de novo e entender algumas coisas da estrutura e da beleza desse texto, e no segundo momento nós vamos aplicar esse texto à nossa realidade atual. Então, olhando para o texto, começa o verso 1 dizendo: no princípio, Deus criou os céus
e a terra. Aqui, no princípio, não representa um princípio antes da criação do mundo. Pelo contrário, o princípio aqui é aquilo que é exatamente subsequente ao fato de somente existir Deus e mais nada, tampouco o universo. Em outras palavras, a única realidade existente era Deus. Então ele decide criar o universo, a realidade material como nós a conhecemos. Esse é o princípio. Então, no princípio da história, no princípio do universo, Deus, ele criou os céus e a terra. Na perspectiva judaica, havia 3 céus: o céu onde vão os pássaros, o céu azul que nós vemos e o céu superior onde estão as realidades espirituais. Por isso que o texto bíblico diz dos céus e da terra. Essa expressão bíblica não se refere ao planeta Terra, mas se refere a todo o universo. Naturalmente, no hebraico bíblico, de aproximadamente 3.500 anos atrás, 3.000 anos atrás, nós não tínhamos uma palavra para universo, como os gregos desenvolveram depois a palavra cosmos. Então, eles usavam essa expressão céus e terra para falar da totalidade da criação. Essa primeira parte, esse primeiro versículo, é na verdade o título do livro. E é de uma beleza muito grande, porque nós vemos aqui essa afirmação de Deus como o grande Criador sobre todas as coisas. E no texto original hebraico, essa frase está escrita usando 7 palavras. Então o autor deu um título com 7 palavras para expressar que Deus criou todas as coisas de forma perfeita, e assim como o título da criação da totalidade está escrito em 7 palavras, Deus criou todas as coisas em 7 dias. Isso é um apontamento muito bonito, porque essa parte que nós lemos aqui, ela é extremamente poética. Na verdade, essa narrativa é uma narrativa poética. E quando nós dizemos que é uma narrativa poética, não estamos dizendo com isso que os personagens que vão aparecer como Deus, Adão e Eva são poéticos e metafóricos, simbólicos, de maneira nenhuma. Deus é real, Adão e Eva são de fato homem e mulher, macho e fêmea, na realidade, certamente seres concretos, mas nós estamos falando do estilo literário do texto. Inclusive no hebraico aparecem algumas rimas, algumas combinações de palavras que são muito bonitos, e infelizmente a gente perde isso na tradução. Tudo isso para mostrar para você a beleza do texto. Nós estamos aqui tendo claro que somente Deus é o autor sobre todas as coisas. Inclusive, irmãos, no nosso idioma, nós usamos a palavra criar para se referir a Deus ou até mesmo a nós. Nós criamos alguma coisa. Na língua hebraica, existe uma palavra para criar. Esse verbo criar, quando ele se refere somente a Deus, e a palavra criar quando se refere a outros seres. Isso também se reflete no árabe atual, no árabe que existe hoje. Sempre que se refere à criação de Deus, existe uma palavra específica. Isso aqui nos mostra como que Deus é o único criador de todas as coisas e o Senhor sobre toda a criação. Depois que ele faz, então, dá esse título cheio de profundo significado e que resume tudo que nós lemos, na verdade, ele entra no versículo 2 dizendo o seguinte: a terra era sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. Isso é difícil de imaginar, que trevas cobriam a face do abismo. O que é a face do abismo? É justamente para nós entendermos que a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Esse versículo 2 mostra que quando Deus cria todas as coisas, primeiro ele cria a matéria, e essa matéria está desordenada. Então, não é algo que aconteceu, como algumas teorias querem propor, depois da criação perfeita do verso 1. Isso é um equívoco de interpretação. O verso 1 é um grande resumo. O verso 1 é a síntese de tudo que nós lemos e tudo que nós vamos trabalhar. No princípio criou Deus os céus e a terra, ponto.
E agora ele vai explicar como isso se deu. Na verdade, ele começa falando da criação do universo, agora ele já funila e ele vai olhar agora para o planeta Terra e aquilo que nós terráqueos olhamos e que está ao nosso redor. Então ele começa no versículo 1 mostrando a grandeza da criação de todas as coisas, e aqui no verso 2 ele afunila para que a gente possa compreender a criação do nosso planeta e aquilo que nós vemos, e ele agora vai então trabalhar isso de uma forma muito interessante, de forma que, de uma forma muito bem construída, a terra era sem forma e vazia. Primeiro, segundo e terceiro dia da criação, Deus vai dar forma àquilo que foi criado. No quarto, no quinto e no sexto dia, Deus vai encher a terra que estava vazia. E nós vamos perceber que há uma relação do primeiro com o quarto dia, do segundo com o quinto, do terceiro com o sexto. Esse é um dos textos mais bonitos do Antigo Testamento. Então ele começa no versículo 3 e 4, 3 a 5, mostrando que Deus disse: haja luz e houve luz. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Ele começa a dar forma: isso aqui é trevas, isso aqui é luz. Deus chamou a luz de dia e as trevas chamou de noite. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o primeiro dia. Eu sempre lia isso e ficava sem entender, eu confesso. Por que passava a tarde e a manhã e aí acabava o dia? Eu não entendia isso. É porque veio a tarde, depois veio a manhã, né? Ele voltou no passado e contabilizou o tempo. Sobretudo essa tradução NVI perde muito aqui o sentido do texto. A ideia é que o primeiro dia possui 24 horas. Então veio a tarde, veio o pôr do sol, acabou o dia, passou a noite toda, deu 24 horas, e aí veio a manhã do dia seguinte, entrando no segundo dia. Então esse é o primeiro dia, essa é a primeira porção de 24 horas dentro dessa linguagem bíblica. Então por isso que ele fala tarde, ou seja, pôr do sol, e implícito a noite toda, surgiu a manhã, acabou o primeiro dia. E aí ele vai prosseguir. Segundo ato criativo de Deus, versículo 6, haja entre as águas um firmamento, que separe as águas de águas. Veja que no versículo 2 ele diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo e sobre a face das águas. Então, se você tentar entender esse texto com a sua cabeça moderna, o que é um firmamento que separa águas de águas? Você não vai entender nunca. Você tem que se esvaziar da cultura do século 21 e da ciência moderna, que não é errada nem pecaminosa, mas que te dá um esclarecimento do como, do quando, ainda que muitas vezes errado, e vestir a perspectiva das pessoas que estão recebendo esse texto. Então, quando ele fala aqui de um firmamento, ele está falando do céu. E ele está falando das águas que estão embaixo, que logo aqui à frente vão ser as águas que vão dar origem aos mares, aos rios, e a água que está em cima. Quais são as águas que estão em cima do firmamento, que é o céu? As nuvens vão depois se precipitar e a chuva virá sobre a terra. Ele está dando forma àquilo que está informe. Luz e trevas, céu, águas em cima e águas de baixo. E vem o segundo dia que conclui, e aí ele diz então, no verso 9, dando entrada no terceiro dia: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca. E assim foi. A parte seca Deus chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas, e Deus viu que ficou bom. Bom. Então, a partir do verso 11 até o verso 13, ele vai mostrar como que essa terra, essa porção seca que surgiu, produziu vegetais, plantas e árvores. E aí, nós entramos na segunda parte da criação, no quarto dia, onde Deus agora não vai dar mais forma, ele vai preencher aquilo que estava vazio. Então, no verso 14, ele diz: haja luminares no firmamento para separar o dia e noite. Então, no primeiro momento, ele criou a luz e as trevas. Agora ele vai preencher esse universo com o sol, com a lua e com as estrelas. Ele vai preencher o universo que estava vazio. Aí ele vem para o quinto dia, a partir do verso 20, e diz o seguinte:
Disse também Deus: encham-se as águas, e aqui aparece o verbo, encham-se as águas de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento do céu. Aqui, estudando para esse texto, eu descobri a resposta. Até aqui a minha esposa queria ter falado com ela em casa e acabei esquecendo, porque no nosso culto doméstico nós estávamos estudando em família os 7 dias da criação. Então a gente lia, minha filha agora aprendeu a ler, então ela lê, faz questão de ler na Bíblia dela, e aí eu e a Aline explicamos, e no final tem que ter uma experiência. Eu tenho que fazer uma experiência para ilustrar a criação. E aí ela fez a pergunta: qual foi o dia que os insetos foram criados? Porque os insetos não aparecem no texto bíblico. E estudando o texto, percebi que quando o texto fala das aves, essa é uma tradução muito limitada, porque lá no original hebraico está se referindo a tudo aquilo que voa. Então provavelmente os insetos que voam foram criados aqui nesse dia, não são apenas passarinhos bonitos, mas todos os seres que voam. E aí ele vai entrar então no 6º dia, depois que ele preencheu os mares e preencheu os ares. No 6º dia, no verso 24 e 25, ele vai encher então a terra. Produz a terra seres vivos de acordo com as suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e etc. Então no primeiro dia, Deus dá forma à criação, separando luz e trevas. No 4º dia, ele enche essa criação com o sol, a lua, as estrelas. No 2º dia, Deus faz essa separação com o firmamento, as águas de cima e as águas de baixo. E aí no 5º dia, aqui paralelo, Deus vai encher os ares que foram criados com os seres que voam e os mares, as águas de baixo, com os seres marítimos. E aí no 3º dia, onde ele criou a terra seca com plantas e árvores, paralelamente no 6º dia, ele vai encher e completar esse ato criativo do 3º dia, enchendo a terra com animais. E por fim, nós paramos aqui, nós vamos prosseguir depois, falando sobre a criação do ser humano, que é o clímax da criação de Deus. Isso fica para a próxima exposição. A criação dos céus e da terra nos revela, quando nós vemos tudo isso sendo criado, nos revela que Deus criou o espaço. E quando nós olhamos para o fato de que Deus diz que fez isso em 7 dias, a grande verdade que está aqui embutida, guardada nessa metáfora da semana dos 7 dias, é que Deus não criou somente o espaço, mas Ele também criou o tempo. Então Deus é um ser eterno, que existe acima do tempo. E na eternidade não existe nem passado, nem presente, tampouco futuro. Na eternidade, o ser divino, ele é. E aí ele criou o tempo com início, meio e fim. É por isso que na criação, a criação é revelada durante uma semana criativa. E eu acredito que se Deus estivesse revelando isso para Moisés agora no século 21, ele ia usar alguns termos da física, como tempo e espaço. E nós entenderíamos isso, talvez, na nossa perspectiva, de uma forma muito mais direta e objetiva. Bom, como que nós podemos aplicar tudo isso na nossa vida? O que isso tem a ver com a minha vida hoje? Além de saber que Deus é o Criador sobre todas as coisas. Como que isso pode fazer diferença na nossa vida hoje, aqui no século 21? Primeira grande verdade que é gritante nesse texto, que quando nós olhamos, lemos e salta aos nossos olhos, é a maior verdade de todas, é que Deus, Ele é um Deus soberano. Isso fica evidente de várias formas e eu quero mostrar isso para você. Primeiro, no versículo 5, quando o texto bíblico diz que Deus, depois que criou a luz, Ele chamou a luz de dia. E depois que Ele criou as trevas, Ele deu um nome para as trevas de noite. Veja, irmãos, que naturalmente, é difícil nós fazermos reflexão e entender, cara, foi Deus que deu esse nome, noite?
lá em hebraico, então Deus falava hebraico. Se você pensar com a mente moderna, você não entende a beleza e a profundidade do texto. Porque o que o texto está nos ensinando é que esse Deus é um Deus soberano sobre todas as coisas, porque naquele contexto, você dar o nome a algo trazia sobre você a autoridade sobre aquilo que você nomeava. Então, quando o texto bíblico está dizendo, olha, Deus não só criou a luz e as trevas, mas deu um nome para a luz e deu um nome para as trevas. Isso está mostrando a autoridade, a soberania de Deus sobre a criação. Ele não criou por acaso e alguém patenteou no lugar dele. Ele criou, ele patenteou, ele é soberano sobre todas as coisas na criação. Depois nós podemos ver também, no verso 16, você olhar bem e prestar atenção, você reparou que a palavra sol e lua não aparece no texto? Pode olhar na sua Bíblia. Se a sua Bíblia tiver escrito sol e lua aí, muda de versão, porque não está lá no original. Olha aí na sua Bíblia se tem sol e lua e larga essa Bíblia, tá? Eu falei sol e lua, por quê? Porque o texto fala de um grande firmamento para governar o dia e um firmamento menor para governar a noite. É óbvio que ele está falando do sol e da lua. Por que Deus, que deu o nome de dia para a luz, deu o nome de noite para as trevas, por que ele não fala sol e lua? Porque naquele tempo, o sol e a lua eram representações em diversas culturas de grandes divindades. Então, os homens daquele período, quando olhavam para o sol, quando eles olhavam para a lua, eles não viam corpos celestes, uma estrela, um satélite. Eles viam representações materiais de divindades. E veja, o poder e a força, a glória que há no sol, na lua, eram de fato representações de divindades muito poderosas. Então Deus, quando Ele mostra que Ele criou, e Ele não dá nome a essas divindades, Ele está mostrando sua soberania e dizendo que o sol e a lua não é divindade alguma, não merece nem nome, são só duas coisas que Ele criou. E ponto final. Isso fica implícito no texto, mas é muito verdadeiro. Ele está mostrando que a sua soberania sobre a criação, mostrando que criação alguma é expressão da divindade, mas somente Ele é o Criador sobre todas as coisas. Ele também revela a sua soberania para nós, quando nós olhamos para tudo que nós lemos aqui e percebemos que nós só estamos vivos, estamos inseridos em um planeta que tem condições de vida humana, porque Deus projetou assim. Isso está muito claro no texto, isso é muito latente no texto. Deus não só cria todas as coisas, mas Ele providencia e cria de uma forma que nós podemos existir, que nós podemos viver. Então Ele é soberano sobre a criação, Ele proporcionou nosso planeta como ele é, para que nós possamos viver nele, para que nós pudéssemos ser feitos à sua imagem e semelhança, o que nós veremos depois. Ele não só cria todas as coisas, mas ele provê as condições para a vida prosseguir e continuar existindo. Outro ponto que elucida a soberania de Deus é que o texto é muito bonito quando ele diz: e Deus disse haja luz e houve luz. Deus disse faça separação e houve separação. Deus disse, aconteceu. Não há delay, não há dificuldades, Deus falou e aquilo se fez. Ele não precisa pôr a mão, ele não precisa que alguém faça por ele, ele fala e a criação ocorre. Isso é soberania pura e simples, isso é poder, isso é glória, isso é inalcançável, isso é incompreensível para nós que somos criaturas. Agora, aqui, irmãos, o texto começa a ficar um pouco mais profundo. Por quê? Nós vemos que tudo que Deus fez até aqui, Ele fez pelo poder da palavra. Deus disse e aconteceu. A palavra é algo muito forte. A palavra é algo muito importante. Nós vemos aqui Deus dando uma palavra e as coisas acontecendo. Nós vemos aqui uma segunda personalidade dessa divindade, que é o Espírito de Deus. Então aqui fica muito claro esse Deus Criador,
e não só o Deus Criador está dando ordens, falando e a criação está acontecendo, mas existe aqui também o Espírito desse Deus que está pairando sobre a face do abismo, e a palavra está criando, E abra comigo, por favor, em Colossenses capítulo 1, nós vamos ler o verso 15 e 16, o Ed vai projetar para nós. Colossenses 1, 15 e 16 diz assim: Ele, se referindo a Jesus, é a imagem do Deus invisível. Olhando para Jesus, nós podemos ver com os nossos olhos o Deus invisível. Ele é o primogênito de toda a criação, ou seja, antes da criação existir, Deus já tinha determinado que ele seria gerado no ventre da mulher, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Lembra que eu disse, os céus e a terra não é simplesmente algo limitador, mas é essa expressão universal, essa expressão de universo. Nele, em Jesus, foi criado todo o universo, as coisas visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Lembra que eu comecei a pregação dizendo que o sentido do Gênesis era um sentido de quem criou e para que foi criado? Por Ele e para Ele. Quem é Ele? Quem? Que Deus, irmãos. O texto está falando de Deus aqui? O texto está falando de quem, gente? Quem que é a imagem do Deus invisível? O texto está falando de Jesus. O texto está falando de quem? Dos anjos, do Espírito Santo. O texto está falando de Jesus. É o texto mais glorioso a respeito de Jesus de todo o Novo Testamento. Não podemos tirar Jesus daqui. Bom, o texto está falando que tudo foi criado por Jesus. Onde está Jesus no Gênesis? Beber uma água para você pensar e não responder errado, igual agora. O texto é muito claro que Jesus criou todas as coisas e tudo foi criado para Ele, inclusive. Nós vemos aqui no Gênesis o Pai, Criador, e nós temos também o Espírito Santo pairando. Onde está Jesus? O apóstolo João, quando escreveu o Evangelho, responde isso para a gente. Eu acho que ele se questionou sobre isso, e ele vai fazer então uma nova versão do Gênesis, uma versão agora cristocêntrica, uma versão cristológica, uma versão do século I. Ele aprendeu muito com Moisés, com o Espírito Santo, e agora, inspirado por Deus, ele vai trazer uma nova revelação sobre o Gênesis. Então, João capítulo 1 diz o seguinte: no princípio, Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. João 1:1, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Quem é ele, irmãos? Jesus. Parabéns, agora vocês acertaram. Quando Deus diz haja luz, esse ato criativo de Deus, essa palavra de Deus, de alguma forma misteriosa, a revelação vai até aqui, nós não podemos ter detalhes, mas aqui nessa ação verbal de Deus, Jesus está contribuindo com o ato criativo de Deus. Então aprendemos que todas as coisas não foram criadas somente por Jesus, tampouco pelo Espírito que pairava sobre a face dos abismos, ou somente pelo Pai. Todas as coisas foram criadas por um Deus triuno, um Deus que é único, mas que subsiste na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa soberania desse Deus triuno fica evidente para nós aqui também. E o verso 2, lá de Gênesis, voltando, nós já analisamos, quero trazer outro ponto para os irmãos. Diz o seguinte: a terra era sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, até que Deus começasse a ordenar e colocar ordem na criação, da forma a criação, encher a terra, tudo era sem forma, vazio e havia trevas. Isso mostra que, a não ser pelo ato criativo de Deus, a não ser pela ação poderosa de Deus, pastor Vantuir, me dá um auxílio, por favor, a não ser pelo ato poderoso de Deus, pelo ato criativo de Deus,
Há trevas, não há criação, há desordem, há caos, há vazio. E é muito interessante perceber que o apóstolo Paulo, estudando esse texto, ele aplicou essa verdade criativa de que se não fosse Deus para ordenar a criação, tudo seria trevas, vazio e informe. Ele aplica essa verdade da soberania de Deus para falar da nova criação que aconteceu dentro do seu coração. Abra comigo, por gentileza, em 2 Coríntios capítulo 4. Nós vamos ler o verso 4 e o verso 6. Veja como João começa seu evangelho falando de Gênesis. Veja como o apóstolo Paulo vai aplicar uma verdade sobre salvação incrível, baseado em Gênesis. Esse texto que nós lemos, irmãos, permeia toda a Escritura. 2 Coríntios 4,4 diz que o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, ou seja, Satanás cega o entendimento de quem não crê em Jesus. Por quê? Para que eles não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, Cristo que é a imagem de Deus. Veja como a Bíblia está toda relacionada. Acabamos de ver isso lá em Colossenses. Então Satanás está operando nas pessoas, elas estão cegas, elas não conseguem compreender a beleza que há em Cristo Jesus e o projeto salvífico que há em Cristo. Então ele diz no verso 6, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz. Onde que Deus disse isso, irmãos? Procurem toda a Bíblia, a única referência é em Gênesis. Deus diz, haja luz. E por que ele diz haja luz? Porque a terra era sem forma e vazia e havia trevas. Então Deus diz, das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo, esse Deus, lá do Gênesis, que disse para resplandecer a luz no meio das trevas, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Nós só podemos ter o conhecimento iluminado para compreendermos a glória de Deus na face de Cristo, ou seja, nós só podemos ser livres da ação de Satanás, do príncipe dessa era que está cegando o nosso entendimento, nós só podemos ser livres disso por uma ação desse Deus, que chamou a luz das trevas lá na criação e traz luz também ao seu entendimento e ao seu coração nas trevas de pecado que você vive. Da mesma forma que a criação estava desordenada, sem forma e vazia em trevas, a palavra de Deus trouxe vida, trouxe ordem, trouxe majestade, maravilha. Assim também nós que vivemos no pecado, estamos corrompidos, estamos em trevas, e a palavra de Deus traz iluminação ao nosso entendimento, ao nosso coração, e a gente agora, o nosso espírito que estava morto é recriado em Cristo Jesus. Veja como em Gênesis nós temos verdades profundas a respeito da soberania de Deus, não só que criou o universo, mas recriou você em Cristo Jesus, ressuscitou o seu espírito que estava morto. Paulo está olhando para o Gênesis e aplicando isso à nossa realidade. Tudo isso para dizer uma coisa simples, irmãos: Deus é soberano. E diante dessa verdade, eu pergunto a você: por que você está abatido diante do seu problema? Por que você está abatido diante dessa situação que você está vivendo? Nós não servimos o sol nem a lua, nós servimos o Deus soberano sobre todas as coisas, que disse haja luz e houve luz. Os discípulos estão com Jesus no barco, a tempestade é tremenda, eles pensam que eles vão morrer, Jesus está dormindo, como Deus descansou no sétimo dia, e de repente ele levanta e diz: cala a boca, tempestade, e imediatamente tudo ficou calmo. Então, diante das suas lutas, diante das suas dificuldades, diante das suas tribulações, nunca se esqueça que você serve um Deus soberano, Criador de todas as coisas, que pode mudar toda e qualquer situação que você esteja vivendo imediatamente, com o poder de uma palavra. Pensando na soberania de Deus, muitas vezes eu fico pensando, por que alguns irmãos em Cristo Jesus, por que alguns que confessam o nome de Cristo, se comportam
como se fosse Senhor das suas próprias vidas. Porque se Deus é o que nós estamos vendo aqui em Gênesis, irmãos, Ele é o dono da sua vida. Ele é o autor de todas as coisas. Ele é o Senhor da sua vida. Você reconheça isso ou não. É por isso que a palavra de Deus diz, em Apocalipse, que na sua coxa direita, na coxa de Jesus, tem um manto e está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Você não é o dono da sua vida, você não é o Senhor da sua vida, então você não tem direito de viver a vida do jeito que você quer. Tecnicamente, você tem até o direito. Eu não sei nem como colocar isso de uma forma que não pareça incoerente. Porque ao mesmo tempo que você tem uma, aspas, colchetes, chaves, liberdade, porque isso é muito relativo, a grande verdade é que Deus criou você em Cristo e para Cristo. Então o sentido da existência, o sentido da vida é você viver para Deus. A criação foi criada para glorificar a Deus. Então não viva como se você fosse o dono da sua vida. Isso é, na verdade, um erro na sua rota. E é por isso que a sua vida é a mesma história. Drama, tragédia, sofrimento, desesperança, porque a não ser que você se reconecte com o propósito da sua criação, que é viver para Deus, que é o Senhor e Criador e soberano sobre a sua vida, infelizmente, você vai, entre altos e baixos, viver uma vida sem sentido e vazia de significado, porque o Criador criou você para Ele. Se nós cremos que Deus é soberano, nós temos que rever como que nós tratamos o nosso próximo. Nós temos que rever o orgulho e a arrogância, que são pecados profundamente enraizados em nossos corações. Nós temos que rever como nós tratamos o outro, porque o outro não é criatura nem feitura nossa, mas somos todos criaturas diante do Senhor, e Ele é o único Criador. É por isso que quando nós amamos a Deus, que é o Criador sobre todas as coisas, e o que resta aqui na terra são criaturas, o óbvio e lógico é que nós precisamos amar o próximo como a nós mesmos, e não nos colocar sobre ele, não desejar fazer o outro se sentir inferiorizado, ou agir de uma maneira que faça o outro se sentir menor. Então, a soberania de Deus, irmão, ela poderia ser aplicada em diversos aspectos da sua vida. Eu poderia aplicá-la por horas na nossa realidade existencial. Mas nós vamos para a nossa segunda e última aplicação, porque o tempo está terminando. Deus criou o universo em 7 dias, sendo 6 dias de ação e criação e o 7º dia de descanso. Por 7 vezes nesse período, Ele viu o que tinha feito, e o texto bíblico diz: e Ele viu e era bom. Sendo que na última vez, na 7ª vez, Ele não disse que era bom. Quando Ele viu a criação do ser humano, que era a sua imagem e semelhança, Ele viu e isso era muito bom. De toda forma, o que fica claro para nós de uma forma muito poética é que nesses 7 dias da criação de Deus, essa expressão aparece 7 vezes para mostrar para nós, olhando para essa criação, que quando foi criada era boa, não havia pecado, não havia maldade, não havia nada de ruim, o mal moral não existia. Quando Deus cria tudo bom, nós olhamos para a criação e vemos então refletido a imagem desse Deus que é bom, como a criação que Ele fez. E essa é a nossa segunda lição aqui no livro de Gênesis, nessa perícope, que Deus não é somente soberano, mas Ele é bom. Deus se importa com as suas criaturas. Deus é bom de fato, e Ele não criou o mal. Nós vemos aqui tudo que Ele faz é bom. Nós não vemos tragédia, nós não vemos desgraças, nós não vemos maldade. Deus não criou o mal.
E o mal é simplesmente a eu falava deteriorização, mas eu olhei no dicionário e a palavra correta é deterioração, sem zá, segundo o dicionário. Talvez até exista essa outra palavra também com zá, mas segundo o dicionário é tração. E eu não consigo falar de novo. Tem que ensaiar mais para o domingo que vem. Então, o mal é justamente quando seres que Deus criou, com a liberdade de escolha contrária, ou seja, Deus cria seres bons e dá a eles a liberdade de irem contra a sua natureza. Esses seres então decidem, anjos e também os seres humanos, e nós vamos ver isso no capítulo 3 de uma forma mais profunda, eles decidem deturpar a bondade de Deus, e aí se origina o mal moral. Não foi Deus que criou toda essa loucura que existe no nosso planeta. Portanto, irmãos, quando alguém fazia aquela perguntinha simples, mas se Deus é bom, por que existe tudo isso? Você pode responder de uma forma bem básica, direta e popular, porque Deus é bom e o que Ele criou é bom. E aquilo que a gente pôs à mão, a gente estragou tudo. Então, se existe bandido e injustiça, não é por causa de Deus, é por nossa causa. É simples. E aí você, que está em Cristo Jesus, Romanos 8, 28 e 29, o Ed vai projetar para nós, nos traz uma promessa muito maravilhosa, que afirma que essa bondade de Deus sobre nossas vidas não é anulada pelas injustiças que nós vivemos nessa terra. Essa maldade que nos cerca, que nos rodeia, que nos faz sofrer e nós nos sentimos injustiçados, é respondido aqui. O texto diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, tudo que ocorre na nossa vida, inclusive as mazelas e injustiças que nós sofremos, Deus permite que isso ocorra, para que tudo isso faça o bem para você. É como a criança que cai e é um mal, ela vai chorar, mas aquilo é importantíssimo para o seu processo motor, para o seu processo de independência. Como ele queimar a mão no forno é importante para ele aprender que se ele pôr a mão naquilo que está quente, ele vai se queimar. E assim Deus está trabalhando em nossas vidas, porque Ele é bom. E mesmo as coisas ruins que acontecem na nossa vida, Ele está fazendo com que tudo colabore para o seu bem. E Ele conclui no verso 29, o versículo, dizendo o seguinte: porque, verso 29, fomos predestinados, pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou, para sermos conformes à imagem do seu Filho. Ou seja, quando você é salvo por Cristo Jesus e você tem amor por Cristo Jesus, todas as coisas cooperam para o seu bem. Como que isso se efetiva de forma plena? No fato de que, se você está em Cristo, Deus determinou fazer algo com você. O grande projeto de Deus para a sua vida não é fazer você prosperar, não é fazer você ser cauda, não, cauda nunca, né? Não é fazer você ser cabeça e não ser cauda. O grande projeto de Deus para a sua vida é transformar você, através das coisas difíceis e ruins que acontecem, através de coisas boas também, através da palavra, do Espírito Santo. Deus vai usar tudo para lapidar você, para que você fique semelhante a Jesus. Então é por isso que coisas ruins acontecem, não é porque Deus é injusto, é porque Ele te ama demais. Ele permite que coisas ruins aconteçam para que você seja igual uma talhadeira ali na escultura. Pá! E você toma umas pancadas ali, você vai quebrar. Não quebra não. Deus está no controle, Deus está formando Jesus. Deus quer que você chegue idoso, parecido com Jesus. E aí, se você é aqueles crentes rebeldes, que fica idoso, fica pior do que quando era jovem, raça de víboras, né? Incrível, cara. O ser humano é terrível. Era para a gente ser aqueles velhinhos, cheios do Espírito Santo, igual a gente lê nas biografias. Os velhinhos hoje estão terríveis na sua mão. Eles acham que eles têm direito, mais direito do que antes. E aí é uma pena. Mas o que ocorre é que, se a gente não aprender nessa vida, irmãos, com certeza, quando chegar na eternidade, como foi pregado domingo passado, Deus vai fazer de forma automática. Se levou a vida inteira e não deu certo, Deus não vai te mandar para o inferno. Ele insiste com você, porque você foi predestinado para ser igual a Jesus. Então, quando chegar lá no céu, Ele vai recriar você, corpo glorificado, tira o pecado e resolve o problema. Portanto, fica muito evidente para nós que
que mesmo quando coisas ruins estão acontecendo em nossa vida, nós podemos ver a expressão da bondade de Deus sobre nós. E você que não é um seguidor de Jesus, esse texto não se aplica a você. Se você não crê em Cristo, essa verdade que eu acabei de dizer não é para você. Deus é bom também para você, mas de uma outra forma. Deus quer que primeiramente você creia no que Jesus fez por você. Mas não crê de boca para fora, mas se entregar a isso. Crê com todo o seu coração. E aí, a partir daí, tudo que eu disse passa a valer para você. Saiba que Deus é bom. Saiba que Jesus morreu naquela cruz para demonstrar amor por toda a humanidade. E sobre todo aquele que nele crê, ele tem projeto de vida eterna. Vida abundante, cheia de significado, de plenitude, reconectando-se com o propósito da criação, que é para Deus e para Cristo Jesus. E, por fim, ter certeza de passar a eternidade com Deus de uma forma boa e maravilhosa. Concluímos essa pregação com uma frase simples que ajuda você a guardar tudo que nós falamos. O Deus triuno é o soberano e bondoso Criador. Nosso Deus é triuno, Ele é soberano e Ele é bondoso. Sempre que você olhar aqui para o livro de Gênesis, saiba disso, que esse Deus Criador, Ele é bondoso e Ele é soberano. Que Deus abençoe a sua vida. Não queremos simplesmente que você guarde essas verdades na sua mente, mas que, sobretudo, você coloque elas em prática na sua vida diária. Não basta sabermos que Deus é soberano e bondoso, nós precisamos e podemos experimentar isso na nossa vida diária. Vamos orar, irmão?